Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini, da matéria de Direito Penal, e hoje falaremos sobre tipicidade. Nas aulas anteriores, nós estudamos a conduta humana, então nós temos que pode ser uma ação positiva ou uma omissão, que quer dizer deixar de fazer alguma coisa. Falamos sobre nexo de causalidade, em que o Código Penal brasileiro adota a teoria da equivalência das condições, em razão daquela fórmula conditio sine qua non, e hoje falaremos sobre a tipicidade. Nós vimos que o conceito analítico do delito para o direito penal é uma ação ou uma omissão típica, ilícita e culpável. Então, nós teremos um crime após o preenchimento de todas estas categorias. Então, o crime deve ser uma ação ou uma omissão típica, ilícita e culpável. Então, quer dizer o seguinte: o que é a tipicidade? Nós temos a conduta como uma realidade presente na vida humana. Então, tudo que se faz no cotidiano é por meio de uma ação ou de uma omissão. Então, nós temos que algumas condutas elas serão proibidas e outras condutas, elas, em razão de um tipo penal imperativo, devem ser realizadas. Nós vimos isso nas aulas anteriores, quando eu disse sobre ação e omissão. A tipicidade é uma relação de adequação da conduta humana e o tipo penal. As condutas que não forem adequadas a um tipo são penalmente irrelevantes. Por isso, a tipicidade determina o âmbito da liberdade de ação. Tudo que não for descrito como crime por um tipo não pode ter como consequência uma sanção penal. Então, no Estado democrático de direito, a liberdade ela é a regra. Porém, para o Código Penal, por exemplo, nós temos algumas condutas que são proibidas. Matar alguém, roubar alguém, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, você se apropriar indevidamente de um valor ou algo parecido. Então, nós temos que algumas condutas são proibidas e outras condutas elas são esperadas. No caso dos delitos omissivos, em que nós temos uma norma imperativa, você deve fazer alguma coisa, por exemplo, o crime de omissão de socorro. A tipicidade ela tem duas funções. A primeira é de que ela é um indício de antijuridicidade. Isso é chamado de ratio cognoscente. O que quer dizer? É que sempre que temos uma conduta típica, ela provavelmente será antijurídica, ou também chamada de ilícita. Então, a tipicidade ela é um indício de ilicitude. Então, se eu mato alguém, então nós temos a conduta humana positiva, uma ação de disparar projéteis de arma de fogo contra alguém. Então, isso é um indício de ilicitude. Esta conduta está prevista no artigo 121 do Código Penal. Portanto, esta conduta é típica e ela é um indício de que seja ilícita, que é o próximo passo do conceito analítico do delito que estamos estudando. Então, até agora estudamos a conduta humana, o nexo de causalidade e a tipicidade que estamos vendo agora. Falta a ilicitude e a culpabilidade que veremos nas próximas aulas. Então, a tipicidade ela tem a função de ser um indício da antijuridicidade, ou também chamada de ilicitude. A outra função é chamada de função de garantia, que é consequente do princípio da legalidade. A tipicidade é o cumprimento do próprio princípio da legalidade, porque ela tem uma função de garantia. Somente será possível imputar uma pena como consequência jurídica de uma conduta criminosa caso a mesma esteja prevista na lei. De Sartre, a necessidade de adequação da conduta à lei garante a não incriminação de todas as outras condutas que não sejam tipificadas. O método de análise do tipo penal envolve 3 planos: o plano valorativo, o plano da linguagem e o plano da realidade. O plano valorativo, nós estudamos o tipo com referência ao meio jurídico.
Esse plano tem bastante relevância, porque se a conduta, à primeira vista típica, não violar o bem jurídico, tem a sua tipicidade excluída pelo princípio da insignificância. Então, quando estudamos princípio, nós falamos sobre o princípio da insignificância. Se o bem jurídico protegido é o patrimônio, e este patrimônio ele não seja prejudicado de uma maneira relevante, ou seja, ela tem uma tipicidade formal, materialmente falando, não houve prejuízo ao bem jurídico patrimônio. Portanto, haverá a atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância. Então, se eu furto algo de valor ínfimo, não haverá o prejuízo ao patrimônio alheio, consequentemente, não haverá o furto por falta de tipicidade material. Então, aquela conduta será considerada atípica. O segundo plano leva em conta que a descrição da conduta é feita através de elementos linguísticos. Isso quer dizer que nós iremos verificar a conduta humana e se ela é adequada. Então nós pegaremos o tipo penal e veremos se ela se adequa à conduta humana. Então, por exemplo, se eu vou até um local, pego o notebook de terceiro, ele não vê, eu subtraio esse notebook, coloco na minha mochila, levo embora para me utilizar, para me beneficiar daquele objeto, esta conduta, ela será tipificada como artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então a conduta humana ela vai se adequar ao tipo penal e isto é chamado de plano da linguagem. E nós temos também o último plano, chamado de plano da realidade. Nele, nós iremos estudar o substrato material do tipo, que é representado pelo sujeito ativo, sujeito passivo, objeto material, elementos objetivos e subjetivos da conduta. Primeiro, o sujeito ativo. O sujeito ativo é toda pessoa que tem a sua conduta amoldada a um tipo penal. Então, no exemplo que eu dei, se eu subtraio o notebook alheio para um benefício próprio, então eu sou o sujeito ativo, eu sou o agente criminoso que comete o ato ilícito. O sujeito ativo ele pode ser comum, ou seja, qualquer pessoa pode cometer o delito, como o homicídio, o furto, o roubo, ou nós podemos ter um sujeito ativo especial próprio. Quando falamos sobre classificação dos delitos, também dissemos que existem os crimes próprios. Então, caso o crime próprio exista, aquele sujeito ativo deve ser especificamente o descrito no tipo penal. Exemplo, o peculato. O peculato só pode ser cometido por funcionário público. Então, o sujeito ativo, neste caso, ele não é comum. Isso é chamado de sujeito ativo especial ou especial próprio. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico agredido. Então, se o bem jurídico é o patrimônio, o sujeito passivo será o proprietário daquele patrimônio. Então pode ser uma pessoa ou pode ser o próprio Estado, às vezes. Então, se nós verificarmos o crime de peculato, quem será o sujeito passivo? A administração pública. Nos casos de tráfico de drogas, o sujeito passivo é a saúde pública. O objeto material do crime é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação delituosa. Não se deve confundir o objeto material com o sujeito passivo do crime. Em alguns casos, existe a identificação desses dois conceitos, como no crime de homicídio, né? A vida e a própria vítima. Todavia, em alguns crimes, podemos notar claramente a diferença entre sujeito passivo e o objeto material. No furto, o objeto material é a coisa móvel subtraída, enquanto o sujeito passivo é o titular do patrimônio. Os elementos do tipo penal, nós temos dois, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo,
eles são facilmente visualizáveis, porque o tipo é um modelo de conduta. Logo, o tipo penal, descrito no Código Penal ou leis esparsas, é o elemento objetivo que estamos estudando. Portanto, como exemplo, o crime de homicídio. Se nós temos matar alguém, então qual que é o elemento objetivo do tipo do artigo 121? Matar alguém. Os elementos subjetivos, por sua vez, também estão presentes em todos os tipos. Eles se referem à consciência e à vontade. Em razão da teoria finalista da ação, deslocou-se o dolo e a culpa da culpabilidade para o tipo. Assim, o tipo penal é a descrição da ação, que é o elemento objetivo, e também temos no tipo penal o elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa. Em síntese, o elemento objetivo do tipo é a descrição penal contida no Código Penal ou em leis esparsas. Já o elemento subjetivo do tipo é o dolo e a culpa que iremos estudar agora. Primeiro, o dolo. O dolo é definido como consciência e vontade da realização dos elementos objetivos do tipo. Portanto, existem dois elementos no dolo. O primeiro elemento é de ordem intelectiva, a consciência. O segundo elemento é de ordem volitiva, a vontade. No direito brasileiro, a regra é que só se pune um crime se ele for doloso. Para que exista a punição por culpa, é necessária expressa previsão legal, conforme o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. O artigo 18, inciso 1, apresenta duas modalidades de dolo. Na primeira, o agente quer o resultado. Na segunda, o agente assume o risco de produzir o resultado. A primeira modalidade do dolo, que é querer o resultado, é chamada de dolo direto. Aqui foi adotada a chamada teoria da vontade, porque se identifica o dolo com a intenção. O dolo direto ele pode ser classificado em dolo direto de primeiro grau ou dolo de segundo grau. Por exemplo, na ação de atirar contra um homem e matá-lo, o dolo é direto. Também é dolo direto o agir de quem, para matar o inimigo que viaja em um avião, coloca na aeronave quantidade de explosivos suficiente para explodi-la, destruindo todas as demais pessoas que lá se encontravam. O dolo direto de primeiro grau tem por conteúdo o fim proposto pelo autor, excluídos resultados meramente acidentais. Já o dolo de segundo grau compreende os meios de ação escolhidos para realizar o fim e os efeitos secundários representados como certos ou necessários. Já a segunda modalidade de dolo é chamado de dolo eventual, pois se assume o risco de produzir o resultado. Com relação a essa modalidade de dolo, adotou-se a teoria do consentimento, que afirma haver o dolo sempre que o agente representar mentalmente o resultado e consentir com a sua ocorrência, ou seja, ele assume o risco de produzir o resultado. Portanto, o dolo é consciência e vontade. No dolo direto, nós temos o dolo de primeiro grau, em que a pessoa ela planeja para que haja um objetivo principal a ser alcançado, e com isso não há nenhum outro resultado acidental. Já o dolo de segundo grau, a pessoa, para se chegar ao resultado, ela causa efeitos secundários, como o exemplo do avião, em que a pessoa coloca explosivos para explodi-lo e eliminar um inimigo, porém assumindo todas as outras mortes ocasionadas. Já o dolo eventual, a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Então, se eu dirijo embriagado e assumo o risco de causar um acidente e matar alguém, isso é chamado de dolo eventual. Na verdade, eu não queria matar aquela pessoa, mas assumi o risco de poder prejudicar uma pessoa.
O dolo possui dois elementos, o elemento intelectivo, que é a consciência, e o elemento volitivo, que é a vontade. A consciência, ela refere-se à percepção dos elementos objetivos do tipo. Por exemplo, no crime de homicídio, o sujeito ele deve ter consciência de que mata uma pessoa humana. Além disso, a consciência também deve abranger o curso causal da conduta, que conduz até a percepção do resultado. O outro elemento do dolo é a vontade. Só é possível a configuração do segundo elemento do dolo, o volitivo, se o elemento intelectivo estiver configurado. Então, para se ter a vontade, primeiro nós temos que ter a fase intelectiva, que é a consciência. Por último, vamos falar sobre o préter dolo. Apesar de não estar expressamente previsto no artigo 18 do Código Penal, podemos deduzir de alguns crimes constantes na parte especial, que é a partir do artigo 121, o préter dolo. Por exemplo, o artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, que é lesão corporal, no parágrafo 3º, tem se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Nesta hipótese, percebe-se que o dolo do agente é de provocar o resultado lesão corporal, porém, o resultado vai além de sua intenção e resulta na morte da vítima. O resultado morte ele deve ser imputado ao agente a título de culpa, não de dolo. Consequentemente, deduz-se que o crime préter-doloso é um misto de dolo e culpa. Dolo no resultado antecedente e culpa no resultado consequente. Falaremos melhor de culpa na próxima aula, em que explicarei as modalidades de imprudência, negligência e imperícia. Até mais e nos vemos na próxima aula.